E aí pessoal, beleza? Bom, vou explicar para vocês aqui rapidamente o conteúdo que nós vamos estudar durante esse período, né, do dia 15 até o dia 30 do 6, que é nosso segundo período de isolamento social do mês de junho, né? Nós vamos falar um pouco sobre a ascensão dos Estados Unidos e também da China no cenário mundial e falar um pouco da relação entre eles, esses dois países, e também do Brasil, a relação entre esses três países no caso, tá? Focando principalmente nos Estados Unidos e na China. Logo de início aqui, nós vamos reparar então que esse gráfico vai mostrar o comércio exterior, o valor, né, de exportação e importação de produtos da China. Então a gente vê que em preto aqui, ó, está o valor de importação, ou seja, o que o país compra para dentro dele e exportação que ele exporta. Logo de cara nós vamos ver então, notando esse gráfico aqui, ó, que a partir de 1983 até 2017 ó, aumentou muito, e principalmente depois dos anos 2000 que começou a subir de uma forma mais rápida esse número, ou seja, foi quando a China passou a participar mais amplamente do cenário mundial. Nós vamos entender por quê. Mas antes, nós vamos ver sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, né? Nós sabemos que hoje os Estados Unidos é a nação mais potente economicamente e militarmente do mundo. Vamos ver então, resumidamente, como foi esse desenvolvimento dos Estados Unidos. Primeiramente, nós vamos falar um pouco, acompanhando aqui o conteúdo do livro didático da página 84, nós vamos falar sobre a localização e a divisão administrativa dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que fica lá na América do Norte, que fica entre o Canadá, México e assim por diante, ele ocupa cerca de 22% das terras da América. Nós vemos então que o tamanho dele, né, é quase aqui, ó, tem aqui 9.833.517 km², né? Então tem vários estados, no total são 50 estados, incluindo entre eles também o Alasca e o Havaí, que não estão grudadinhos aqui, né? O Alasca está lá mais no norte, ali perto do lado do Canadá, que é essa partinha, e também tem o Havaí, que é uma ilha. Então, como eu disse, ó, ele se divide, os Estados Unidos está dividido em 50 estados autônomos. 49 são continentais e aí inclui o Alasca e o Havaí, e também tem o Distrito de Colômbia. Beleza? Então aqui tem os Estados Unidos e a sua divisão política, o nome dos estados, né? Alguns deles são bem conhecidos, outros nem tantos. É normal a gente ver, por exemplo, Virgínia, Georgia, Texas, até o Novo México, Kansas em filmes. O Alasca também é bem conhecido, inclusive o Havaí também. E aqui tem todos eles, tá? Se vocês precisarem, vocês podem consultar então todos os 50 estados aqui na página 84. Vamos ver então aqui é como ele é hoje, todos esses estados, mas nem sempre foi assim. Isso a gente vai começar a perceber ali na página 85, que a gente vai falar sobre os antecedentes da formação, como era antes dele se tornar uma grande potência, como os Estados Unidos então se tornou. Inicialmente, os Estados Unidos era uma colônia, assim como nós fomos colônias de Portugal, os Estados Unidos foram antigamente colônia da Inglaterra, tá? Só que tem uma diferença que eu vou explicar rapidinho, é que nós aqui, o Brasil, é considerado uma colônia de exploração e os Estados Unidos uma colônia de povoamento. O nome já fala, né? De exploração é porque os europeus exploraram nossas riquezas, o nosso povo e assim por diante. Ou seja, praticamente só tiraram coisas da gente, né? Nossos bens, o ouro, a madeira e assim por diante. Já lá nos Estados Unidos, não, eles eram considerados colônias de povoamento, tá? Então, quando elas foram criadas, essas colônias europeias, eram 13 colônias, que são essas daqui que tá nesse mapinha, tá? No caso aqui, ó, nesse mapinha, beleza? As 13 colônias inglesas, ou seja, como eu disse, eles eram colônia da Inglaterra, beleza? Aí aqui no outro tópico a gente vai ver sobre a independência e a conquista do Oeste, né? Vocês viram então, ó, que antigamente os Estados Unidos aqui era apenas essa parte aqui, ó, tá vendo? Olhando nesse mapa aqui, ó, era essas 13 colônias ficavam ali no litoral, ou seja, no leste, e depois eles conquistaram o oeste. Vamos ver como isso aconteceu, tá? Então, lá em 1776, as 13 colônias, que eram colônias da Inglaterra,
uniram-se e se declararam livres do domínio inglês, ou seja, adquiriram ali sua autonomia, sua independência. Com isso, diversos governos que vieram depois, do poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão dos Estados Unidos para o oeste, para chegar a todos esses 50 países que tem hoje, como nós vimos aqui nessa figura, na figura 3. Ó. Então, antigamente, em laranjado, a gente vê aqui onde eram as 13 colônias, onde eram colônias da Inglaterra, ainda não era independente. Depois, em verde, a gente vai ver que esses são os estados cedidos pela Inglaterra a partir do Tratado de Paris. Depois, aqui do outro lado, a gente vai ver em 1803 que aumentou, que aí em verde foi adquirido pela França. Depois, no ano de 1818 a 1846 também. E aí vai ter a cor denominando como surgiu, da onde veio. Por exemplo, o verde clarinho significa o quê? Que foi cedido pela Inglaterra. O roxo significa que era a Flórida, adquirida da Espanha, e assim por diante. Até chegar em 1853, que aí é basicamente o que a gente conhece os Estados Unidos como hoje. Vamos então aqui para a próxima página. Na página 86 a gente vai ver sobre o ato de propriedade rural e destino manifesto. Esses foram dois acontecimentos, dois marcos para possibilitar que os Estados Unidos se expandisse e chegasse ao tamanho que é hoje. Então, o primeiro, esse ato de propriedade rural, o governo dos Estados Unidos, ele dava posse de 160 acres aqui, de terra para quem cultivasse essas terras por pelo menos 5 anos, ou seja, incentivou as pessoas a entrarem no território e cultivar a terra, ou seja, a desbravar ali aquela terra que antigamente não era de ninguém, entre aspas, porque tinha moradores lá que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Que também eram os indígenas. Mas foi uma forma de fazer as pessoas então entrarem e migrarem mais pessoas para o território dos Estados Unidos, tá? E povoar aquele local, tá? Então essa lei, que lá de 1862, vai atrair vários imigrantes, europeus, pessoas vindo de outros países, por exemplo, os irlandeses e os próprios ingleses, que vai ajudar no povoamento lá do interior e também formar um mercado interno de consumo, ou seja, pessoas que podem comprar as coisas que são feitas nos Estados Unidos, tá? Então a formação desse mercado consumidor é importante para assegurar a industrialização, ou seja, o crescimento das indústrias. Para ter indústria, fabricar coisas, tem que ter gente para comprar. Então isso possibilitou esse processo, tá? Já o destino manifesto, a gente estava falando do ato de propriedade rural, agora o destino manifesto eram várias ideias que foram escritas por esse jornalista aqui, que eu não vou tentar citar o nome, John alguma coisa aí, nem lá em 1945, que teve também um papel importante na ocupação das terras que ficavam ao oeste. O que eles falavam? É até uma questão muito racista e, consequentemente, até hoje os Estados Unidos tem algumas coisas, muito racismo lá por conta disso também, Então ele defendia que os brancos e os puritanos, que eram os puritanos? Eram membros de seita cristã protestante, rígidas, e seus princípios, que eram perseguidos na Inglaterra, tá? Muitos foram para os Estados Unidos por conta disso. Então eles acreditavam que os brancos, esses puritanos, eram os eleitos, ou seja, eram os responsáveis por desenvolver os países, o país na verdade, dos Estados Unidos, tá? Que era como se fosse praticamente uma missão divina lá dos brancos, dos puritanos, ocupar o território dos Estados Unidos, Então eles acreditavam que Deus havia confiado essa missão a eles, tá? Assim, eles consideravam então que os indígenas, que eram a população que morava lá nos Estados Unidos, eram incapazes de fazer essa tarefa, de desenvolver os Estados Unidos, beleza? Para os indígenas, no caso, a terra era fonte de vida, tá? Para as pessoas que moravam lá. Então, eles não queriam destruir e industrializar e assim por diante, tá? Eles queriam viver naquela terra. Já para esses imigrantes, esses brancos e esses puritanos, eles viam a terra como fonte de lucro. Então tá aí a diferença que até hoje, Geralmente os indígenas, eles querem a terra para sobreviver, para plantar, para caçar. Já o atual modelo de produção capitalista já tem que desmatar e fazer indústria para ganhar dinheiro, que é o lucro, Não quer sobreviver na terra.
Então era isso que acontecia naquele período também. Então eles avançaram para o oeste e foram conquistando e foram povoando aquele local, tá? Então eles sofreram bastante resistência desses grupos indígenas que moravam lá, e os conquistadores que invadiram praticamente a terra dos indígenas, eles eram organizados e militarmente tinham mais poder de fogo, né? Tinham armas de fogo e assim por diante. Então eles realizaram, ó, verdadeiros massacres do povo indígena, mataram muitos indígenas para conquistar essa terra, né? O que também ocorreu aqui no na nossa cidade, na América Latina como um todo, e também na Austrália e na Nova Zelândia, que a gente vai ver em outras oportunidades, tá? Na página 87, ela vai falar sobre a política intervencionista externa. Nós já falamos um pouco sobre isso nas atividades anteriores, mas vamos ver do contexto histórico disso, tá? Depois dessa conquista então do oeste, que os imigrantes, esses brancos e os puritanos europeus invadiram, mataram os índios e conseguiram a terra, e teve a expansão territorial que eles queriam, os Estados Unidos dirigiram essa sua política também de intervenção, ou seja, de tutela, né, que é subordinação, fazer um país depender deles, como se fosse cuidar, né, dependente dos Estados Unidos, também para as regiões fora do território dos Estados Unidos, para dar força à presença da supremacia dos Estados Unidos, né, dos Estados americanos sobre os outros países. Eles buscavam a sua independência de Espanha e de Portugal. Os outros países também da América Latina também eram colonizados. Nós aqui, por exemplo, por Portugal, né, e vários outros países aqui da América Latina eram colonizados pela Espanha. Então os Estados Unidos acabou utilizando como se ele quisesse ajudar esses países, mas ao mesmo tempo ele tinha uma intenção por trás, né, que era essa intervenção, né, que por isso que é chamado de intervencionista externa, tá? E então o presidente dos Estados Unidos, na época, que era esse James Monroe aí, lançou a doutrina que eles falavam que era América para os americanos, né? Vocês viram, ó, que aqui tanto a América Latina, Central e até a América do Norte, nós, os países daqui, éramos colonizados por europeus. Então ele lançou essa doutrina falando que a América é para os americanos, né? Ou seja, nós também somos americanos. Então isso foi chamada a doutrina de Monroe. Essa doutrina, então, ela defendia que os Estados Unidos, em nome da sua segurança, não permitiria que nenhum país europeu dominasse qualquer território que fosse americano. Então essa doutrina de Monroe e o Destino Manifesto, eles serviram de pretexto, né, de desculpa para os Estados Unidos fazerem intervenção direta e indireta nos países aqui da América Latina, o que acontece até hoje, né? Isso defendendo seus interesses geopolíticos e econômicos, tá? A gente pode ver na figura 5 algumas intervenções que foram realizadas lá aqui no continente americano pelos Estados Unidos, tá? Que é essa figura aqui, a intervenção direta dos Estados Unidos na América Latina. Tem alguns casos, beleza? Na figura 6 a gente pode ver também intervenções diretas e indiretas nos Estados Unidos da América Latina, agora já mais recente, né, em 1954 até 1994. Então, o que possibilitou tudo isso que a gente falou, né, de crescimento dos Estados Unidos territorial e também de influência em todo o continente americano e de tutela, como se fosse guardião ali do mundo? Tudo isso, somado à existência também de grandes reservas de recursos naturais lá no território dos Estados Unidos, como por exemplo o petróleo, minério de ferro, solo bom para agricultura, recursos hídricos, também investimentos em pesquisas, né, ó, investimentos em pesquisa científica e tecnológica, a inventividade de seu povo, também ajudaram os Estados Unidos a se tornar uma potência mundial. Então, tudo isso, mais ele ter os recursos naturais, né, propícios para isso, possibilitou ele se tornar hoje uma das maiores potências, aliás, a maior potência do mundo, tá? Fala que já lá em 1840, os Estados Unidos já era o 5º país do mundo em produção industrial. Em 1995, ele já ocupava a liderança mundial, né, e já competia com a Alemanha, Reino Unido, França, Japão e Rússia, que eram as principais potências imperialistas da época, né? Atualmente a gente sabe que o PIB dos Estados Unidos é o maior do mundo, tá?
ele tem um dos maiores polos, né, de invenção de tecnologia, né, é a maior potência militar também do mundo e a sua influência econômica, cultural, ocorre, né, abrange todo o mundo praticamente, né? A gente consome desde de vacinas criadas lá, né, na área da saúde, tecnologias, né, celulares, computadores e assim por diante, e também cultura, né, filmes, séries e assim por diante nós consumimos de lá. Apesar então de Estados Unidos ser uma grande potência, eles possuem alguns problemas também. Não quer dizer que o país é rico todo o território, não. Grande parte da população também é pobre e depende da ajuda do governo até para obter alimentos, tá? Também tem a questão que eu falei para vocês lá do racismo, né? Preconceito que afeta principalmente os negros e os hispânicos. Atualmente a gente viu que mataram, né? O policial lá matou o negro foi prender e matou, ficou com o joelho no pescoço, matou o negro, criança negra que foi morta e gerou vários protestos lá, né, acusando de racismo, né, a polícia e assim por diante. Então isso é bem forte nos Estados Unidos. Bom, pessoal, agora então a partir da página 90, nós vamos falar sobre a China. Assim como os Estados Unidos, ela teve um crescimento rápido, né? E atualmente disputa com os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo. E na página 90, então, nós vamos ver sobre a localização da China, né? Então a gente sabe que ela se chama República Popular da China, por exemplo, fica no continente asiático, tá? É o país mais populoso do mundo em 2020, tem cerca de 1,4 bilhão de habitantes, então muitas pessoas, né? A área dela aqui, ó, é um pouco menor do que a dos Estados Unidos apenas, está praticamente do mesmo tamanho. A gente vai ver então que a China ela era um país dominado e com o passar do tempo ela se tornou uma grande potência, disputando inclusive com os Estados Unidos, como eu mencionei. Tá? Então vocês vão ver isso no decorrer dessas páginas, não deixem de ler. Nós vamos ver também as medidas que a China tomou para que ela então conseguisse se tornar essa grande potência econômica que é hoje. Uma das medidas foi a criação das zonas econômicas especiais, conhecida como ZEE. Isso é importante para vocês lerem e estudarem aqui, porque vai ter atividade sobre isso, tá? Essas zonas econômicas especiais foi uma forma que o governo chinês ofereceu para as indústrias de outros países, né, de outros locais do mundo, se instalarem lá para aumentar então o seu PIB, aumentar sua produção, geração de empregos e assim por diante. Então ele ofereceu essas zonas econômicas especiais aí para as indústrias, eles diminuíam os impostos, né? Ofereciam uma infraestrutura como portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, abastecimento de água, esgoto, comunicação e facilidade de exportação e importação. Isso atraiu várias indústrias para lá, tá? Então os governantes chineses deram o nome da economia lá, né, da China como economia socialista de mercado, tá? Então a China, muitos hoje falam que até hoje a China é comunista, né? A gente vê nos jornais, mas atualmente o modelo econômico adotado é conhecido como uma economia socialista de mercado. Tá? E a característica é a presença de empresas estatais, ou seja, as empresas lá são comandadas pelo governo, né, pelo Estado. Mas também tem a associação do capital estrangeiro, ou seja, isso que eu acabei de falar, indústrias, né, que vêm de outros países para a China, no caso. Também outra característica é a centralização política, que significa que o poder político na China é exercido principalmente e praticamente só pelo Partido Comunista Chinês. Aqui a gente sabe que no Brasil tem vários partidos, né, políticos. Lá não. Lá praticamente só existe esse Partido Comunista Chinês. Tem outros partidos pequenos, mas não são tão relevantes, tá? Isso então a gente pode ver que a China teve uma abertura na economia, mas não na democracia. Por quê? Como a gente acabou de ver, então, tem uma abertura para a economia, para as indústrias irem se instalarem lá, para importação e exportação,
mas não existe praticamente a democracia. A democracia, para quem não sabe, é um regime de governo onde a população participa das decisões políticas, seja de forma direta ou indireta, tá? Já lá na China, essa abertura da economia não foi acompanhada pela abertura política. Apesar de existir pequenos partidos lá, como eu mencionei, a atuação desses outros partidos é bem pouca e praticamente inexistente. Assim, a China então possui uma estrutura política que é autoritária, né, vocês podem ver aqui, ditatorial e na prática tem uma base no monopartidarismo, que é ter um partido só, né, que é esse Partido Comunista Chinês, que eu acabei de citar, tá aqui, Partido Comunista Chinês. Não tem a democracia porque não tem a liberdade de expressão, seja ela escrita ou falada, pois a imprensa, os jornais, as revistas e a televisão é censurada pelo governo, até mesmo a internet é controlada pelo governo, tá? Na página 93 a gente vai ver sobre a China, né? A grande potência do século 21. Nós vemos nesse mapinha justamente o crescimento anual do PIB em 2015. Nós vemos que a China então é um dos países que teve um dos crescimentos maiores, mais significativos. Na página 94 vai falar justamente sobre a questão da evolução tecnológica da China, que possibilitou até mesmo ela participar de lançamentos de foguete, né? Sobre a exportação e a importação, a gente vai ver também que a China cresceu muito nesse sentido, tá? Aqui no livro vai falar que em 2016 a China foi o maior exportador de mercadorias do mundo, ou seja, que mais vendeu produtos para fora do país. E isso não é muita novidade para nós aqui do Brasil, porque atualmente nós compramos muitas coisas chinesas. É comum a gente pegar um brinquedo, um produto tecnológico e até celulares, e a gente vai ver atrás, está escrito lá Made in China, né? Fabricado na China. Então, no Brasil isso fica bem óbvio, tá? Fala também que 94% das exportações são de produtos industrializados. Produtos industrializados têm um maior valor agregado, porque utilizam mais tecnologia, então fica mais caro. Por outro lado, ela importa, ou seja, ela compra de fora bastante petróleo, minério de ferro, soja, carne, aço, algodão e outros produtos do Brasil. Então, ele é um grande parceiro comercial do Brasil. As exportações de 2016 atingiram ali cerca de 2,1 trilhões de dólares, né, que é maior do que o PIB do Brasil, só de exportações em 2016 da China. E a gente vê aqui no livro também que em 2016 o número de exportação superou até os Estados Unidos, então ele vendeu mais para outros países do que os Estados Unidos. Né? A gente vê também a relação da China com os Estados Unidos, hoje está bem falado na mídia, né? A gente vê que tem uma relação, às vezes até algum atrito entre eles, mas são grandes parceiros econômicos até hoje, né? E nesse tópico vocês vão ver a relação da China com o Brasil. Eu já citei alguns exemplos aqui, né, dos celulares e outros produtos que nós temos no Brasil que vêm da China, mas é importante a gente ressaltar que a China também, como eu acabei de comentar, ela vende muitos produtos, né? Ela exporta produtos que têm um valor agregado, né? Que é isso que eu falei, que utiliza bastante tecnologia. Então vai ter um valor maior, ou seja, e elas compram bastante mercadorias que não tem muito valor agregado do Brasil. Então, por exemplo, nós compramos muita tecnologia, que é bastante caro, e por outro lado nós vendemos para a China produtos primários, né, que não tem um emprego de muita tecnologia e técnicas avançadas, então acaba sendo mais barato. Para a China isso é mais interessante, porque ela vende para a gente um produto caro e compra de nós aqui do Brasil um produto barato, então ela acaba saindo no lucro, vamos falar assim, tá? E também tem, além da influência econômica do Brasil com a China, tem a influência cultural. No Brasil aqui é comum a gente ver muitos imigrantes chineses, e com isso eles trazem para a gente aqui a cultura deles também. Por exemplo, algumas artes marciais, algumas lutas, também na gastronomia, na comida. As pessoas aqui do Brasil, muitos gostam de sushi, por exemplo, sashimi, que são culinárias tipicamente da China. Temos também as práticas medicinais, como a acupuntura, que acontecem no Brasil
também e veio da China, tá? Bom, pessoal, quero que então vocês deem uma olhadinha nesse vídeo. Ele vai mostrar a evolução, né, o crescimento do PIB, né, da economia de vários países. Nós vemos que os Estados Unidos têm o maior PIB, é a maior economia do mundo, mas é interessante a gente ver o crescimento, principalmente aí da China e do Brasil. Tá? Rapidamente vocês vão ver que a China alcançou um patamar que disputa, está em segundo lugar ali, só abaixo dos Estados Unidos e crescendo. Tudo indica que é possível então que ele possa superar os Estados Unidos no futuro, talvez até próximo. Então observem o vídeo aí e tirem suas conclusões. Beleza, pessoal? Bom, então a explicação do conteúdo é isso. Agora nós vamos para as atividades que vão ser feitas novamente dentro do site, beleza? Só vocês entrarem lá, vamos ver como ficou as atividades então.